Olá, alunos. Vamos iniciar agora mais uma aula de seleção de materiais, onde trataremos nesta aula um pouco a respeito das relações entre dureza, tenacidade e fratura, e a correlação das propriedades com o mapa, né, de seleção de materiais, onde a gente vai selecionar materiais baseados nessas duas propriedades aí. Então, vamos lá. Dureza é uma propriedade mecânica que mede a resistência de um material à deformação plástica localizada. Ela é medida comprimindo um diamante pontudo ou uma esfera de aço endurecido contra a superfície de um material. A dureza, ela é definida então como a força desse dentador dividida pela projeção da área de pressão. Dureza nada mais é que uma unidade de pressão. Se a gente pegar a dureza como uma unidade do SI, ela é tratada como força em Newton dividido pela área de projeção da impressão que é feita com o penetrador, seja ele de aço endurecido ou de diamante. Tá? E aí, com isso, a gente tem uma unidade de pressão. A gente tem basicamente, né, mais comumente falando, três técnicas de medição de dureza. Tá? São elas a dureza Brinell, a dureza Vickers e a dureza Rockwell. Tá? Que no próximo slide a gente vai ver mais um pouquinho sobre. Então, os ensaios de dureza são realizados em maior frequência do que os ensaios de resistência mecânica por diversas razões. A primeira, eles são simples e baratos. Tá? Então, uma máquina de ensaio de dureza, um durômetro, ele é muito mais barato em termos de custo, tá? Do que uma máquina de ensaio de tração, tá? Que é muito mais robusta, que é muito maior, que envolve um aparato de software e tal, e de coisas que envolvem muito mais custo agregado. Tá? Enquanto os durômetros eles são relativamente simples, fáceis de serem utilizados, tá bom? E dão um resultado válido, tem uma boa reprodutibilidade. Segundo aspecto, o ensaio é não destrutivo. O que isso significa? No ensaio tensão-deformação, a gente deforma a amostra, né? Aplica tensão na amostra, até a fratura da mesma. Ou seja, a gente rompe o material, a gente falha com o material e, obviamente, aquele material ele não tem mais utilidade, na verdade, ou seja, é um ensaio destrutivo, onde eu pego a minha amostra de material e destruo ela. Enquanto que o ensaio de dureza, ele não é destrutivo, né? O que ocorre é o seguinte: quando o penetrador ele é aplicado na superfície, ele não atinge profundidades muito grandes, tá? De deformação, ok? No material. O que acontece é que na amostra vão ficar pequenos pontos de indentações, tá bom? Mas geralmente o ensaio é não destrutivo. E outras propriedades mecânicas podem ser correlacionadas com a dureza. Tá? Uma delas, basicamente, é a própria resistência mecânica. Tá? A resistência mecânica tem uma relação bem bacana aí com a dureza, onde dá para a gente correlacionar uma coisa com a outra. Tá? Geralmente, essa propriedade mecânica está mais relacionada aos materiais metálicos. Tá bom? Os materiais cerâmicos, os materiais poliméricos fogem desse terceiro ponto aqui. Então, nós temos aqui a tabela 1, com os três tipos aí de ensaio mais utilizados em materiais, tá? Onde nós temos ali na primeira linha a dureza Brinell, onde é utilizado o penetrador, a esfera, com diâmetro de 10 milímetros, em aço ou carbeto de tungstênio. Tá? E aí lá no final a gente tem a equação para relacionar o número de dureza, tá? Do material que é ensaiado com a dureza Brinell, com a técnica Brinell. Vickers, tá? Que é um método mais utilizado do que a Brinell. A Brinell, a gente varia a carga desde 500 quilos até 3.000 quilos, mais ou menos. Tá? Ou seja, até 3 toneladas a gente aplica de carga sobre o material com esse tipo de penetrador. A dureza Vickers, ela é uma dureza que é mensurada mais superficialmente. Então, as maiores cargas na dureza Vickers não vão passar aí de 1 quilo, tá certo? Então, a dureza Vickers ela serve mais para a gente mensurar a dureza superficial do material. Tá? Então, se a gente está preocupado em saber a dureza do material após um tratamento termoquímico ou após um tratamento térmico mesmo, né? Onde a superfície ela fica mais endurecida,
ou então, se a gente quer avaliar o percentual de diluição de um revestimento depositado numa superfície por soldagem, a gente utiliza muito a dureza Vickers. Primeiro, por causa desse ponto, que a dureza Vickers usa baixas cargas, e segundo que, por causa disso, a sua impressão ela fica bem pequena no material. E aí a gente consegue percorrer uma linha no material onde a gente consegue ter um gradiente de dureza que vai mostrar para a gente até onde o revestimento ele se diluiu para dentro do metal base, tá bom? Por fim, nós temos ali a dureza Rockwell, tá? Que pode ser feita tanto com um cone de diamante quanto com uma esfera de carbeto de tungstênio, tá? Essa esfera é similar à da dureza Brinell. A diferença é o seguinte, né? Enquanto na Vickers nós temos uma pirâmide de diamante, aqui nós temos um cone de diamante. E aí, na dureza Rockwell, o valor da dureza ela já sai diretamente na máquina, tá bom? A depender do tipo de dureza Rockwell que a gente escolher, tá bom? A Rockwell geralmente ela trabalha com os algarismos A, B e C, tá? Que são mais utilizados até, Rockwell A, Rockwell B e Rockwell C, onde a Rockwell C utiliza as cargas maiores, tá? Com cone de diamante, a Rockwell A, uma carga menor, tá bom? Então, nós temos essas três formas de se medir dureza, e aí o interessante a se comentar aqui é o seguinte, para a gente correlacionar durezas de diferentes materiais, tá? Principalmente os materiais metálicos e os materiais cerâmicos, eles são muito medidos por dureza Vickers. Tá? E a escala Vickers é uma escala contínua. O que isso significa? Ela é a mesma desde o material mais macio até o material mais duro. A dureza Brinell também segue essa mesma ideia. O problema da dureza Brinell é que, pela esfera ser de aço ou de carbeto de tungstênio, um material muito duro, como os materiais cerâmicos, por exemplo, são, levarão o próprio indentador à deformação. Tá? E aí, com isso, a gente não tem uma medida exata daquela dureza do material. Tá certo? Já os materiais poliméricos já é um pouco diferente. Geralmente, nos materiais poliméricos, não se utiliza nenhuma dessas três formas de ensaio. Utiliza a técnica Shor, tá? Onde a gente tem a Shor A e a Shor C, se eu não me engano, tá? Para a medição dos materiais poliméricos. Por quê? Os materiais poliméricos, por terem comportamento altamente elástico, né? Muitas vezes não vai ficar a impressão de uma deformação na superfície do material, justamente pelo comportamento elástico desse material. Quando a gente penetrar o indentador e aliviar a carga e for fazer a medição da forma da impressão, tá? A gente não vai ter essa impressão, tá bom? Por causa da recuperação elástica. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai correlacionar diferentes durezas, porque a conversão entre as durezas também não é muito bem conhecida, tá? Então, é necessário, seria melhor compreendido se a gente tentasse medir todos os materiais através da dureza Vickers, tá? Que é uma dureza que tem uma escala contínua entre todos eles, tá bom? Temos aqui a correlação entre dureza e limite de resistência mecânica, tá bom? Igual a gente comentou lá no início, o terceiro aspecto, né, de se medir a dureza, uma vantagem. Então, nós temos aqui uma relação linear, certo? Entre a dureza dos aços e o limite de resistência mecânica desses materiais. E aí a gente percebe claramente, né, tanto para o aço, quanto para o latão, quanto para o ferro fundido, que à medida que a gente aumenta o número de dureza, nesse caso nós temos embaixo ali a dureza Brinell e mais acima a dureza Rockwell C, tá? Nós aumentamos também o limite de resistência à tração, tá bom? Mostrando que esse material, à medida que aumenta a resistência, aumenta também a dureza, mostrando a relação direta entre essas duas propriedades. Aqui nós temos um diagrama, né, esquemático mostrando como varia, né, a dureza entre as diferentes classes de materiais. A gente pode perceber aqui claramente que as cerâmicas técnicas ocupam a posição mais elevada, né,
em termos de dureza do que os outros materiais, acompanhado ali dos vidros e dos metais e ligas, certo? Então, esses materiais, eles são os materiais com mais elevado grau de dureza, enquanto os elastômeros, os polímeros e os materiais compósitos, certo? Eles estão mais na parte abaixo desse intervalo, certo? Tenacidade à fratura. Tenacidade à fratura mede a resistência de um material à propagação de uma trinca pré-existente. As trincas microscópicas atuam como concentradores de tensão no material e, por diversas vezes, fazem com que o material se rompa com carga menor que a tensão de escoamento. Tá? Acredito que quando foi estudado em resistência dos materiais, nós vimos que algumas formas geométricas tendem, né, a concentrar a tensão próximo de alguns pontos, que seriam variações bruscas de seção, certo? Basicamente isso. Uma trinca interna ao material nada mais é do que uma dessa variação brusca de seção. Então, a gente tem aqui um exemplo aqui abaixo, onde a gente tem uma placa. Essa placa está sendo carregada uniaxialmente em tração, tá? E aí nós temos duas características de trinca. Uma trinca. Então, nós temos aqui duas características de trinca. Uma trinca interna com comprimento 2A e uma trinca externa com comprimento A. Tá? E a gente vai desenvolver equações onde a gente vai conseguir determinar qual é o valor máximo dessa tensão, tá? Na ponta de uma trinca. Ou nas pontas, né? Se for uma trinca interna, nas pontas de uma trinca pré-determinada. Então, nós temos aqui tanto o comprimento da trinca, quanto também o raio de curvatura da ponta daquela trinca. Tá bom? São dois parâmetros aí que são muito utilizados. Então, tensão máxima na extremidade de uma trinca será dada por essa relação aqui, onde nós temos a tensão zero ali como a tensão de tração nominal, o ρe seria o raio de curvatura da extremidade da trinca, da ponta da trinca, e o A é metade do comprimento de uma trinca interna. Repara que no slide anterior eu coloquei o comprimento da trinca interna como 2A, certo? Para quê? Para a gente ter uma mesma equação, tá? Simbolizando os dois tipos de trinca, tá certo? Então, ó, nós temos ali o A como sendo metade do comprimento de uma trinca interna ou o comprimento total de uma trinca superficial. Tá? Então, se a gente estiver tratando de uma trinca interna, a gente usa esse A como metade do tamanho. Se a gente estiver trabalhando com uma trinca externa, a gente usa esse A como o tamanho total. Tá certo? E para uma trinca relativamente longa com um pequeno raio de curvatura, o que vai acontecer? Aquela razão ali, A do comprimento da trinca dividido pelo raio de curvatura da trinca, vai ser muito elevado, concorda? Se nós temos uma trinca relativamente longa com um pequeno raio de curvatura, ok? Então, aquele parâmetro 1 ali, ele acaba se tornando irrelevante, tá bom? E aí nós temos a seguinte simplificação, onde a tensão máxima pode ser considerada como, né, duas vezes a tensão de tração nominal, vezes aquela razão elevado a meio, certo? Ou raiz quadrada, né? Algumas vezes essa razão da tensão máxima pela tensão nominal é conhecida como fator concentração de tensão. Esse fator concentração de tensão, então, nada mais é do que aquela parte que relaciona a razão entre o comprimento de uma trinca e o raio de curvatura na ponta dela. Tá bom? E aí nada mais é, né, o fator concentração de tensão, como o próprio nome já diz, é um fator que mostra enquanto a tensão é elevada em relação à nossa tensão nominal na ponta de uma trinca. Tá certo? Aqui, então, nós temos alguns tipos de geometria, ok? Que são geometrias conhecidas como concentradores de tensão. Tá? Então, nós temos aqui no primeiro exemplo um furo de diâmetro D,
E aí nós temos aqui no gráfico à direita o fator concentração de tensão baseado na relação geométrica entre D, que é o diâmetro do furo, e W, que seria a largura da placa. Tá bom? Então a gente pode perceber que à medida que essa relação é diminuída, o fator concentração de tensão vai aumentando, tá? Chegando a um valor ali até próximo de 3, tá certo? Outra geometria aqui, né? Agora com entalhe, certo? Com profundidade B ali, uma distância H entre dois entalhes, certo? Um raio ali de 2R e a largura da placa. Tá bom? A gente percebe também claramente que à medida que essas dimensões do entalhe aumentam, o fator concentração de tensão também aumenta. Ok? Por fim, a variação brusca de seção, tá? Que seria aquela relação, né, que a gente vê muito em resistência dos materiais. Ok? Onde a gente percebe que se a gente não aplica um certo raio de curvatura, que seria aquele Rzinho ali na lateral, a gente acaba elevando muito o fator de concentração de tensão desse material. Balanço de energia da equação de Griffith para a propagação de uma trinca. O que acontece? Griffith formulou que para que uma trinca pré-existente no material se propague, deve ocorrer o equilíbrio na equação termodinâmica da relação entre a energia da trinca e a energia desenvolvida, né, fornecida pelo trabalho da tensão nominal. Ok? Então, o que ele formulou? Ele formulou que a derivada da energia por um incremento de área. O que seria esse incremento de área? Esse incremento de área seria o aumento de área proporcionado pelo aumento da trinca, que nada mais é que a propagação da trinca. Tá? Ele vai ser igual à energia necessária para produzir uma nova superfície, ou duas novas superfícies, não é? Uma vez que a abertura de uma trinca propicia a criação de duas novas áreas, né, superficiais, mais o trabalho desenvolvido pela energia potencial, né, advinda da deformação interna, elástica, e das forças externas que são aplicadas no material. Se a gente trabalha na condição de equilíbrio, então nós temos que essa energia potencial advinda da deformação interna, ela vai ter que ser igual, tá? Em módulo, né? A energia necessária para a abertura de duas novas superfícies. O que isso significa basicamente? Tá? Então aqui nós temos os três parâmetros, certo? O que isso significa? Significa o seguinte, basicamente, né? Que para eu abrir uma trinca no material, a energia que eu tenho que fornecer para que ocorra a abertura dessas novas trincas tem que vir da energia de deformação interna e das forças que são aplicadas externas ao material. Tá? Essa equação ela foi desenvolvida, né, levando em consideração alguns aspectos. O primeiro deles é que o material ele é perfeitamente linear, perfeitamente elástico, desculpe. E aí, consequentemente, né, perfeitamente linear, certo? A sua curva tensão-deformação. Por quê? Porque esse balanço de energia ele não leva em consideração o escoamento plástico dos materiais, que é um nível de dificuldade um pouco maior para a gente tentar entender como funciona a tenacidade e a fratura nos metais, por exemplo. Tá bom? Mas a teoria a respeito da tenacidade e a fratura foi muito desenvolvida para entender como que se dava a fratura nos materiais cerâmicos. Principalmente por quê? Porque muitos desses materiais se rompem num nível de tensão menor do que o nível de tensão observado para a resistência mecânica, tá bom? Que vem justamente da concentração de tensões na ponta da trinca, certo?
Então, a tensão crítica necessária para a propagação de uma trinca em um material frágil vai ser descrita pela seguinte equação. Tá? Na teoria da tenacidade à fratura, a gente continua desenvolvendo essa equação, tá? Esse balanço de energia, e aí lá no fim a gente chega nessa relação aqui, onde a tensão crítica necessária para abrir uma trinca, ela vai ser diretamente proporcional ao módulo de elasticidade, tá? E aí a gente pode observar isso observar cada propriedade dessa de maneira separada para ver como ela contribui para a tensão crítica. Vamos lá. O módulo de elasticidade, ele nada mais é que o quê? Ele nada mais é que aquela constante elástica, lembra? Da mola, certo? Que liga dois átomos. Essa mola que liga dois átomos nada mais é que a força interatômica, que tem caráter metálico, iônico ou covalente, certo? Então, nada mais justo, né, que a tensão crítica aumente à medida que o módulo de elasticidade também aumente, certo? Porque se a minha força que mantém os dois átomos unidos é maior, ou se a minha constante elástica, certo, é maior, vai ser mais difícil eu separar esses átomos. Se é mais difícil eu separar esses átomos, nós teremos uma tensão crítica maior, tá? A propriedade ali, gama S, tá? É uma propriedade nova. Ela nada mais é que a energia de superfície específica do material. Tá? Essa energia de superfície é dada em joule por metro quadrado. E essa energia de superfície nada mais é que o seguinte: todo material, ele tem uma energia de superfície. O que vem a ser essa energia de superfície? Se a gente pega, por exemplo, um material cerâmico qualquer, internamente, todos os seus átomos estão, todos os seus íons, né, se a ligação tiver um caráter mais iônico, ou se ela tiver um caráter mais covalente, enfim, todos os elementos que estão interagindo internamente no material, eles fazem um certo número de ligações, certo? Por exemplo, o carbeto de silício. O carbeto de silício, pela fórmula, né, pela unidade química, nós temos que para cada carbono precisamos ter um silício. Internamente no material, esse equilíbrio existe de maneira natural. Só que, à medida que a gente tem interfaces, como assim? À medida que a gente encontra a própria superfície do material, a superfície do material, superfície externa, superfície macroscópica. Essa superfície macroscópica, se a gente pudesse analisar cada íon sobre essa superfície que está disposta, a gente observar que vários deles não estão em equilíbrio. Como assim? Vários átomos, elementos de silício, não estão ligados ao seu átomo de carbono e nem de carbono ao átomo de silício. Ou seja, a estequiometria na superfície ela não está completa. Tá? E uma vez que essa estequiometria não está completa, nós temos uma energia livre na superfície, certo? E aí essa energia livre, no caso dos metais, vai gerar os efeitos de oxidação na superfície, por exemplo. Tá bom? Só para a gente ter algum parâmetro aqui para a gente conseguir entender. Então, essa energia de superfície nada mais é que a energia que está faltando completar para o átomo entrar na situação de equilíbrio. Tá bom? Então, à medida que essa energia de superfície também aumenta, isso significa o quê? Significa que eu preciso de muita energia para criar uma nova superfície, tá? No material. Ou seja, quanto maior essa energia, maior a tendência dos átomos se juntarem e não se afastarem. Então, nada mais justo também que à medida que nós aumentamos essa energia de superfície, a tensão crítica necessária para a abertura de uma trinca também aumente. Tá certo? E inversamente proporcional, nós temos o comprimento da trinca. Tá? Então, à medida que a gente aumenta o comprimento de uma trinca interna, nós
diminuímos o valor dessa tensão crítica necessária para a abertura da trinca, tá bom? Então, temos aqui um exercício. Qual é a magnitude da tensão máxima que existe na extremidade de uma trinca interna, com um raio de curvatura de 0,25 micrômetros e um comprimento de trinca de 12,5 micrômetros, quando uma tensão de tração de 70 megapascal é aplicada? Então, nós temos aqui a nossa equação base, tá? Onde nós temos a tensão máxima relacionada com a tensão nominal, que é de 70 megapascal. Temos ali, no caso, como é uma trinca interna, nós utilizaremos metade do comprimento da trinca ali, certo? E aí, nós temos a seguinte relação. Desenvolvendo a equação, nós chegamos, então, à tensão máxima de 700 megapascal. Ou seja, aquela tensão nominal de 70 megapascal na ponta de uma trinca interna de comprimento 12,5 micrômetros e raio de curvatura de 0,25 micrômetros, ela é sentida 10 vezes mais. Ou seja, na ponta dessa trinca, nós sentimos a tensão de 700 megapascal, muito maior do que aquela tensão nominal. Ou seja, um fator concentrador de tensão aqui de 10, certo? Segundo exercício, se a energia de superfície específica para um vidro de cal de soda de módulo 69 gigapascal é de 0,3 joules por metro quadrado, calcule a tensão crítica necessária para a propagação de uma trinca de superfície com comprimento de 5 centésimos de milímetro. Então, nós temos aqui a nossa equação base. Vamos substituir ali os valores, que são os valores do módulo, certo? O módulo convertendo ali para Pascal, ok? Fazendo todas as conversões possíveis, a nossa resposta final, na forma que está aí, sairia em Pascal. Mas aí, já na resposta final, já converti para megapascal, ok? Então, a tensão crítica para a propagação de uma trinca interna de comprimento de 5 centésimos de milímetro num vidro de cal de soda é de apenas 16 megapascal. Ou seja, 16 megapascal é suficiente para propagar uma trinca pré-existente num vidro de cal de soda. Ok? Então, quando a gente relaciona tensão crítica com tensão máxima na ponta de uma trinca, nós aí conseguimos determinar, né, um ponto ótimo de trabalho. Ok? O modo de propagação de uma trinca varia de acordo com o tipo de solicitação atuante. Nós temos basicamente 3 tipos de solicitação, 3 tipos de modo de tenacidade à fratura. O modo 1 é o modo de tração, o modo 2 é o modo de deslizamento e o modo 3 seria o modo de rasgamento. Tá? O modo mais crítico é o modo 1, tá? Que é o modo de tração, onde a gente aplica uma tensão de tração de maneira perpendicular à nossa trinca, tá? A posição da nossa trinca. Então, é nesse modo 1 que nós trabalharemos a propriedade de tenacidade à fratura. Tá bom? Considerando os princípios da mecânica da fratura, foi desenvolvida uma expressão que relaciona a tensão crítica para a propagação de uma trinca e o próprio comprimento da trinca. Tá? E para essa relação foi determinada a propriedade de tenacidade à fratura, que nesse caso aqui é o Kc, né? Seria a tenacidade à fratura, mas no modo 1 a gente trabalharia com o K1C, certo? Onde nós temos o Kc, a tenacidade à fratura, que está em unidade de megapascal raiz de metro. Y seria um parâmetro adimensional, função tanto do comprimento da nossa trinca, quanto da largura, tá? Da largura, da profundidade da peça, ou seja, é um parâmetro adimensional que relaciona algumas propriedades geométricas do material. Tá? Ou seja, a geometria do material vai influenciar na tenacidade à fratura, na propriedade de tenacidade à fratura desse material. Certo? Temos a tensão crítica, que é a tensão necessária para a abertura da trinca,
e temos metade do comprimento de uma trinca interna ou o comprimento total de uma trinca superficial, ok? Nós temos aqui alguns dados de tenacidade à fratura no modo tração para os materiais metálicos. Podemos perceber aqui que os materiais metálicos, em relação aos materiais cerâmicos, têm tenacidade à fratura muito maior, certo? Porque os materiais metálicos eles são plásticos. Então, à medida que a gente deforma o material metálico, ainda que ele tenha uma trinca interna, né, dentro do material, e nenhum material está isento de trincas internas, tá bom, pessoal? Quando eu aplico a tensão, uma vez que esse material se deforma plasticamente, o raio de curvatura da ponta da trinca ele tende a aumentar antes de propagar essa trinca. Tá? E aí isso acaba elevando muito a tenacidade e a fratura desses materiais. Tá bom? Temos ali os materiais cerâmicos, tá? Cerâmicas não técnicas e cerâmicas técnicas. Podemos perceber que a tenacidade e a fratura nas cerâmicas não técnicas é muito menor do que nas cerâmicas técnicas, tá bom? Os materiais poliméricos e os materiais compósitos, tá? Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque materiais poliméricos e materiais compósitos, assim como os materiais metálicos, o conceito de tenacidade e a fratura muda um pouco. Por quê? Porque todo o equacionamento da tenacidade e a fratura é baseado no regime elástico do material. E considerando que após o regime elástico já ocorre o rompimento. Ou seja, a trinca ela se propaga antes do escoamento plástico. E aí, uma vez que materiais poliméricos, compósitos e metálicos tendem a se escoar plasticamente, nós temos uma complicação na determinação dessa tenacidade. Tá bom? Quando a gente analisar os gráficos de seleção, a gente vai ver mais um pouco sobre isso. Terceiro exercício, suponha que um componente da asa de um avião seja fabricado a partir de uma liga de alumínio, que tem uma tenacidade à fratura de 40 megapascal raiz de metro. Foi determinado que a fratura ocorre sob o nível de tensão de 365 megapascal, quando o comprimento máximo de uma trinca interna é de 2,5 milímetros. Para esse mesmo componente, essa mesma liga, calcule o nível de tensão sob o qual a fratura ocorrerá para um comprimento crítico de trinca interna de 4 milímetros. Então, repare bem, ele já está nos dando ali a propriedade de tenacidade de fratura, tá? Que nesse caso aqui é de 40 megapascal raiz de metro. Ok? Então, nós temos aqui a nossa equação. Substituindo os valores que ele deu ali inicialmente, nós temos essa configuração aqui. Então, o 40 megapascal raiz de metro vai ser igual ao parâmetro dimensional vezes a tensão crítica de 365 megapascal e o comprimento da trinca, né? É uma trinca interna de 2,5 milímetros, então se a gente pegar metade desse comprimento, teremos 1,25 vezes 10 a menos 3 ali, ok? Resolvendo para y, chegamos ao valor de 1,75. Então, o nosso parâmetro adimensional é de 1,75. E aí ele pede, para esse mesmo componente, essa mesma liga, calcule o nível de tensão sob o qual a fratura ocorrerá para um comprimento crítico de trinca interna de 4 milímetros. Então, podemos novamente colocar os nossos parâmetros na equação, onde a gente tem 40 megapascal raiz de metro de um lado, certo? Que é a propriedade. Temos o nosso parâmetro dimensional e a nossa incógnita ali nada mais é que a tensão crítica. E aí a gente chega numa tensão crítica de 288 megapascal. Ora, se o comprimento da trinca aumenta, né? Isso a gente já viu lá quando a gente definiu a tensão crítica, obviamente o valor dessa tensão crítica vai diminuir, certo? Uma vez que eu vou tender a elevar o fator concentração de tensão nesse material, tá bom? Então, temos aqui alguns materiais, tá bom? Relacionando a tenacidade à fratura, podemos observar ali que os metais, eles são bastante tenazes, né? Justamente por terem um comportamento plástico muito elevado.
tá bom? Além de uma alta resistência mecânica, enquanto que as cerâmicas ali, principalmente as cerâmicas não técnicas, possuem valores muito abaixo, né, de tenacidade à fratura. Aqui nós temos um mapa, tenacidade à fratura e rigidez, onde a gente relaciona na ordenada a tenacidade à fratura e na abscissa o módulo de Ohm, né, ou a rigidez do material, ok? Alguns projetos baseados em fratura utilizam muito esse gráfico aqui, porque, como eu falei, nos materiais cerâmicos, principalmente nas cerâmicas técnicas, tá, pessoal? E não técnicas, que a gente observa que ocupa aqui no nosso mapa, né, a porção mais à direita, né, inferior direita aqui do nosso mapa. Ou seja, elas têm os menores valores de tenacidade à fratura e altos valores de módulo de Ohm, tá bom? E aí nós temos o seguinte, nós temos aqui as diretrizes, uma diretriz de projeto importante, que ela seria o K1C elevado ao quadrado dividido pelo módulo de elasticidade. Esse parâmetro nada mais é do que a tenacidade do material. Que tenacidade é essa? Aquela tenacidade do diagrama tensão-deformação. Tá? Ou seja, a energia absorvida pelo material até o ponto de fratura, certo? E aí a gente pode reparar que essa propriedade ela varia desde 10 a menos 3 ali, né, no canto mais inferior, até 10 a 2, né, 10 elevado a 2 em nível de grandeza, ok? Ou seja, uma variação aí de 10 a quinta em termos de grandeza. Isso explica o porquê, por exemplo, que os metais, mesmo tendo alto módulo de elasticidade, né, em relação às cerâmicas técnicas, ali um pouco mais abaixo, eles possuem alta tenacidade à fratura. Tá? Por quê? Essa alta tenacidade dos materiais metálicos propicia a esses materiais uma deformação plástica em volta da trinca que tende a alterar os parâmetros geométricos dessa trinca, como, por exemplo, o próprio raio de curvatura, tá? Na ponta da trinca, que é um parâmetro fundamental para definir a tensão crítica e, consequentemente, a tenacidade à fratura, tá? Desse material. Então, a gente acaba tendo relações de tenacidade à fratura maiores para materiais mais tenazes. E aí, entenda essa tenacidade que eu estou falando agora como a tenacidade do diagrama tensão-deformação, tá? Que é a tenacidade relacionada à energia armazenada no material devido à deformação tanto no regime elástico quanto no regime plástico, tá bom? Beleza, então. E aqui nós temos a tenacidade à fratura como função da resistência. Tá bom? E ali, da mesma maneira, nós temos algumas diretrizes de projeto. Tá? A principal diretriz de projeto, ela relaciona K1C, né, que seria a tenacidade à fratura no modo 1, com a resistência mecânica, que para os metais seria a tensão de escoamento, para os polímeros seria a tensão no rasgamento e nas cerâmicas técnicas a tensão de fratura. Tá bom? Perceba mais acima ali que ele mostra ali tamanho da zona plástica, DY, em milímetros. O que seria essa zona plástica? Essa zona plástica seria a zona plástica que ocorre na ponta de uma trinca, tá? Ou seja, perceba novamente ali ó, que as cerâmicas técnicas elas cruzam a diretriz de projeto em 10 a menos 2. Ou seja, a zona plástica ela é de tamanho de 1/100º de milímetro, ou seja, praticamente não existe zona plástica na ponta da trinca na cerâmica técnica, o que torna, mais uma vez, a sua tenacidade à fratura uma tenacidade um pouco mais baixa. Enquanto que para os materiais metálicos podemos perceber ali um tamanho de zona plástica de 10, 100 e até 1000 milímetros, né? Dependendo, obviamente, né, pessoal, da espessura desse material, certo? E aí, para esses materiais, nós temos uma tenacidade à fratura mais elevada, mesmo tendo tensões, né, valores de resistência mecânica próximos. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. A aula de dureza e tenacidade à fratura. Vou ficando por aqui.
Mais tarde publicarei no Google Class uma lista de exercícios, tá bom? E aí, qualquer dúvida, espero vocês no atendimento ou na própria plataforma, tá? Fiquem com Deus e boa semana.